Olá a todos! Primeiramente, quero agradecer o convite para estar na Semana de Ensino de Química e Biologia do ICET, com o tema Conscientização Ambiental e Formação Docente, que é um tema que tem muito a ver com o nosso trabalho de pesquisa na UFAM. Eu sou a professora Tereza Cristina, do Departamento de Química, sou professora de Química Analítica e Química Ambiental. Na Central Analítica da UFAM, eu coordeno o Laboratório de Análise de Água e Qualidade Ambiental, o LAQUA. E junto ao PPGQ, eu oriento estudos relacionados à caracterização ambiental, a diagnóstico de impacto ambiental. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a química em estudos de caracterização de ambiente aquático amazônico, especificamente o Rio Negro. Eu gosto muito de usar essa figura do IBAMA porque representa a magnitude da bacia, com a densidade incrível de veias hídricas contribuindo em média com 20% da descarga total dos rios do mundo para o oceano. Dessa imensidão, vamos falar mais especificamente da bacia do Rio Negro. O Rio Negro é o maior tributário da margem esquerda do rio Amazonas. Em uma bacia com quase 700 mil quilômetros quadrados, o Rio Negro é o sexto maior rio do mundo em volume de água, com descarga de água anual de 28.400 metros cúbicos por segundo. Ele corre passando por 6 municípios e tem um importante tributário, o Rio Branco, com área de drenagem que passa por todo o estado de Roraima, trazendo essa influência para a região do Baixo Rio Negro. O Rio Negro apresenta os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo, o Mariuá e o Anavilhanas. Esses arquipélagos apresentam adensamento de ilhas, lagos e canais, proporcionando uma paisagem exoticamente linda e um potencial turístico incrível. As ilhas ficam alagadas entre 6 a 8 meses ao ano, contribuindo com a oferta de matéria orgânica para as águas do Rio Negro. Gosto muito dessa imagem também porque nela podemos visualizar bem o efeito da paisagem da subida do nível do rio. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Novo Airão, na região de estudo, da bacia do Rio Negro, em que a gente percebe o pulso de inundação modificando a paisagem local. Esse gráfico com dados coletados da Agência Nacional de Águas sobre os registros em Manaus de cota, precipitação, mostra a média da cota em mais de 100 anos de registro, na linha preta tracejada, onde os maiores níveis de cota de maio a julho são observados e os menores níveis de cota de outubro a dezembro. No entanto, em dezembro, o rio já está em movimento de subida pelo início do período chuvoso. Nessas duas figuras, nós podemos ver as medições das réguas em São Gabriel da Cachoeira e em Santa Isabel do Rio Negro. Mostram um comportamento parecido com o que nós vimos há pouco em Manaus, com os maiores níveis de águas altas em junho e julho. Conhecer o comportamento hidrológico da área de estudo é fundamental para a compreensão sobre os níveis de espécies químicas, quanto às diluições no ambiente ou interações físicas e químicas entre os componentes do meio aquático. A subida do rio vai favorecer a interação de inúmeros processos entre as substâncias presentes e os organismos até a acumulação nos sedimentos de fundo. Quem mora na região, na terrinha, como costumamos falar, está acostumado a apreciar uma praia no Rio Negro e observar a cor de chamate da água. Nós sabemos que é principalmente pela grande quantidade de matéria orgânica presente no entorno do rio, no solo, na vegetação, e quando essa matéria orgânica ela é levada para o rio quando acontecem as chuvas ou nos períodos de inundação também na região. A matéria orgânica presente nas águas são os ácidos úmicos e fúlvicos. Aqui são estruturas propostas sobre as moléculas, essas moléculas chamadas de substâncias úmicas aquáticas presentes nas águas do Rio Negro. As substâncias úmicas aquáticas são apresentadas estruturas amorfas
proposta por Schouten e Buffel. Peço licença que eu usei o trabalho do Henrique, nosso aluno do PPGQ, orientado pelo professor Ezio Sargentini. Ele falou, estudou sobre as substâncias aquáticas e suas relações com íons metálicos e demonstrou aqui as estruturas amorfas dessas substâncias, contendo diferentes funções orgânicas, com caráter eletronegativo, como os ácidos carboxílicos, cetonas, álcools. Então, é um emaranhado dessas funções, principalmente dessas funções orgânicas, com grande quantidade de oxigênio. E são substâncias que oferecem um equilíbrio químico ácido nas águas pretas do Rio Negro, e pela presença de hidrogênios ionizáveis na água, E também os sítios de ligação pelos pares de elétrons disponíveis dos oxigênios. Essas substâncias elas têm, então, a capacidade de complexar metais presentes, íons, cátions presentes na coluna d'água. Para os ácidos úmicos especificamente, ela tem uma estrutura, uma macromolécula com 55,8% de carbono, 36,7% de oxigênio, seguindo para hidrogênio, nitrogênio e enxofre, com menor percentual, representando a molécula. As substâncias úmicas, então, podem realizar reações de complexação, onde o metal é agarrado pelos sítios ativos das macromoléculas de substâncias úmicas, representado aqui na figura pelo ponto vermelho. O Henrique tratou desse tema e dessa discussão muito bem e realizou os testes de complexação com íons de cobre, onde ele verificou que, conforme ele foi adicionando uma quantidade conhecida de íons cobre na presença das substâncias úmicas, ele foi detectando apenas uma parte da quantidade adicionada. Então, verificou no seu experimento o potencial de complexação das substâncias do metal com as substâncias úmicas, que foi de 100 até 48%, do início até o final de suas adições de íons cobre. Em um estudo de doutorado também do Augusto Maia, que eu oriento no PPGQ, ele vem fazendo uma caracterização em toda a bacia do Rio Negro, com 23 pontos no total, onde são 11 pontos distribuídos ao longo do Rio Negro e 12 pontos presentes em foz de contribuintes do rio, tributários do Rio Negro. É um trabalho que está em andamento, com resultados preliminares, mas a gente pode demonstrar um pouco. Bom, o estudo na bacia como um todo, na bacia do Rio Negro, nós podemos chamar a atenção sobre um problema bastante atual que tem crescido, que é a presença de garimpos no entorno dessa bacia. Esses pontos brancos com a ferramentazinha no meio representa registro de identificação de garimpo no entorno da bacia. Isso determinado um estudo levantado pelo Instituto Socioambiental, que trabalha com terras indígenas. Então, são informações importantes porque esse estudo ele está previsto a análise de mercúrio em amostras de águas e sedimentos, estudo de marcadores orgânicos, Mas, preliminarmente, podemos falar do registro médio das características clássicas de qualidade da água, onde já foram registrados em 2 campanhas o pH ácido da região, caracterizando bem os locais sobre a baixa turbidez, a baixa concentração de sólidos totais suspensos, pouca presença iônica, medido pela condutividade elétrica, e fizemos medições de carbono orgânico dissolvido, e entre os pontos estudados a gente observa uma diferença no comportamento, no nível de carbono orgânico em relação aos tributários em comparação aos pontos no Rio Negro, onde os maiores valores
desse gráfico aí de histograma, onde a gente vê as barras mais altas, são presentes, foram registradas em foz de contribuintes do Rio Negro. Destacando, então, um ponto importante de estudo na bacia do Rio Negro, que é o arquipélago fluvial de Anavilhanas. Então, eu vou mostrar um pouco desses estudos presentes nesse local, um comportamento do fluxo de metais e a presença de marcadores orgânicos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, no arquipélago fluvial de Anavilhanas. Existem diferentes motivações para a realização de estudos nessa região da bacia. Sabemos que o Rio Negro apresenta um pulso de inundação de 12 metros. O arquipélago fluvial de Anavilhanas tem mais de 400 ilhas e 320 canais. Faltam informações sobre a qualidade da água. O arquipélago fluvial de Anavilhanas, no entorno da cidade de Novo Airão, recebe, neste ponto, na orla de Novo Airão, as influências antrópicas presentes na cidade. O crescimento populacional é ascendente, com ações antrópicas sobre o transporte fluvial, o esgoto doméstico, a exploração mineral e interesse na construção hidrelétrica. Existem no entorno do Parque Nacional de Anavilhanas 54 comunidades agroextrativistas. As populações ribeirinhas bebem dessa água sem tratamento adequado e muitas vezes diretamente do rio. Portanto, esse trabalho pode colaborar com políticas públicas confirmando possíveis ameaças de impacto na saúde dessas populações. Essas imagens representam as formas de captação de água diretamente do rio, a organização familiar e, notoriamente, o consumo de água com grande quantidade de material suspenso ainda. Os pontos de coleta de amostras de água e sedimento estão distribuídos na região da foz do Rio Branco. São amostras coletadas a montante, a jusante e na foz do Rio Branco para observar a influência desse rio na região do arquipélago fluvial do Rio Negro, seguindo com pontos no entorno do arquipélago, com pontos com amostras coletadas a montante, a jusante, margem direita e margem esquerda no arquipélago fluvial. Para o bom trabalho de avaliação ambiental, é necessário o devido planejamento dos pontos amostrais, a representatividade da área a ser estudada. E, em seguida, deve-se realizar a parte prática sobre a amostragem e análise dos parâmetros físicos, químicos e biológicos quando está inserido no contexto. Esse é o Wagner. Ele defendeu o seu mestrado em 2019, ele foi meu aluno de mestrado, para estudar a presença de fluxo e elementos traços no arquipélago de Anavilhanas. Ele realizou as coletas em 2017 em diferentes fases hidrológicas. O Wagner estudou a presença de metais também em sedimentos de fundo, superficiais. A figura abaixo, ela está aí para demonstrar, né, que no mesmo ponto os sedimentos de fundo podem apresentar características físicas diferentes, de sedimentos mais argilosos, com matéria orgânica, até mais arenosos. Isso é importante porque a dissorção de elementos traços no meio aquoso ela é favorecida em grãos mais finos e com presença de matéria orgânica. Os elementos traços foram determinados em amostras de água, sólidos suspensos, totais e em sedimentos de fundo, por ICP-AAS, em colaboração ao laboratório no INPA, né, do professor Ézio. Os metais foram extraídos das amostras por digestão branda e micro-ondas para a extração de metais em fases de maior labilidade, aquelas que podem ser as fases mais biodisponíveis dos metais. Bom, entre os resultados apresentados aqui, a gente pode destacar o ferro, que esteve em concentrações acima do que é recomendado pelas agências ambientais para a água doce. Os metais, eles foram estudados em seu comportamento sobre a predominância de elementos traços nos compartimentos ambientais, e essa figura ela demonstra a presença de metais predominantes nos sólidos suspensos, representados pelas barras em pontilhados na figura.
A barra em pontilhado vermelho são os resultados no período de novembro, de águas baixas. Outra observação marcante é a presença em destaque dos metais nos sólidos suspensos na amostra do Rio Branco, o que nos faz pensar sobre a influência do Rio Branco na hidroquímica das águas anavilhanas. Neste estudo, as concentrações de ferro foram acima do recomendado pelas agências ambientais, como comentado, e dos pontos de monitoramento da rede IBAM, estando o ferro com até 98% em relação aos demais metais determinados nas amostras. Mas é interessante destacar a presença dos demais metais nas amostras. Nessa figura, sem os teores de ferro, podemos ver que há uma ordem de predominância diferente entre os metais para cada compartimento no ambiente aquático, onde depois do ferro vem sempre o manganês, depois com trocas entre chumbo, zinco e cobre, seguidos de variações entre níquel, vanádio, cromo e cádmio. Isso é interessante para pensar sobre a biodisponibilidade desses elementos nos compartimentos. Em geral, foi observada a influência do Rio Branco na margem esquerda de Anavilhanas durante o período de águas altas. A imagem de satélite com bandas de reflectância no vermelho podem ser observadas na margem esquerda. Do Rio Branco com cores em vermelho, indicando maior concentração de material transportado, posteriormente diluído ao longo da margem esquerda do Rio Negro. Além dos metais, foram determinadas as concentrações de carbono orgânico dissolvido, o COD, por analisador de carbono orgânico total. Neste estudo, a concentração de carbono orgânico dissolvido no Rio Negro foi compatível com outros valores determinados em estudos passados. No Rio Branco, foi observado um valor maior no período de águas baixas, que é um comportamento oposto ao Rio Negro. Neste estudo, durante a coleta no Rio Branco, em 2017, foi observada a paisagem com grande quantidade de material argiloso sendo transportado nesse rio, e no período de águas baixas foi visto uma grande quantidade de algas, de fitoplânctons, apresentando a cor esverdeada da água, o que justifica a maior quantidade de COD nesse período. E para ilustrar a figura C, uma imagem do Rio Negro com o ambiente aquático de águas escuras, proveniente da grande quantidade de substâncias úmicas nesse rio. Essa figura demonstra bem esse comportamento do carbono orgânico dissolvido, onde os dados nas amostras do Rio Branco têm um comportamento diferente aos pontos no Rio Negro. Ao longo de Anavilhanas, um valor maior para COD no período de novembro, em águas baixas. E no Rio Negro, os maiores teores de COD são na cheia. Tem um outro ponto que combina com o que vimos sobre os metais, onde os rios, o Rio Branco, vimos que tem maior concentração de metais e menores concentrações de carbono orgânico dissolvido. Já no Rio Negro, as concentrações de carbono orgânico dissolvido são maiores e, portanto, favorecendo a menor concentração de íons metálicos, possivelmente pelo potencial em complexação de íons pelas substâncias orgânicas aquáticas presentes nas águas pretas do Rio Negro. A partir dessa observação, foi feito estudo de tratamento estatístico de correlação do carbono orgânico dissolvido com os diferentes metais. Entre os metais e os compartimentos ambientais, onde foi possível verificar correlações significativas fortes. Os resultados marcados em verde e azul são as fortes correlações. Este tipo de estudo pode dar uma perspectiva sobre os metais que estão mais biodisponíveis no ambiente. Então, falando de matéria orgânica, também foi realizado estudo de marcadores orgânicos, podem ser indicadores de queimadas
e associados aos sedimentos suspensos transportados no arquipélago de Anavilhanas. O arquipélago fluvial é um ambiente interessante para estudar essas fontes de origem de matéria orgânica, porque tem uma grande área de floresta inundada, os igapós, né, e durante o ano ficam imersos em torno de até 8 meses, dependendo do local. Portanto, assim como muito material orgânico dissolvido, indica o pH ácido e baixas vazões nesse ambiente, né, de retenção, como nós já vimos anteriormente. Retenção do material dissolvido e proporcionando, então, interações químicas na coluna d'água. Bom, os marcadores orgânicos neste estudo são os HPAs, os famosos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. São determinados 16 compostos de importância à toxicidade, segundo as agências ambientais, principalmente a USEPA, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que preconiza esses marcadores de maior importância. Os HPAs eles são indicadores de fontes de contaminação por matéria orgânica, focando na investigação de compostos de fontes pirogênicas por queima de óleo ou madeira. São formados durante processos de combustão incompleta da matéria orgânica, né? E os HPAs formados com maior número de anéis aromáticos, de 4 a 6 anéis, né, são os mais hidrofóbicos e tendem a ser depositados nos sedimentos de fundo posteriormente. E na região no entorno de Novo Airão, existem ocorrências pontuais de queimadas na floresta, além do transporte regional de embarcações, né, que é o cotidiano da nossa região. E as outras influências antrópicas também ocorrem, sendo emitidas diariamente pela cidade, que atualmente tem quase 19 mil habitantes. Existem padrões de qualidade ambiental para os HPAs no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, segundo critérios de agências internacionais. O nível 1 é sobre a indicação de impacto na saúde dos organismos, e o nível 2 é sobre a confirmação de efeitos maléficos no organismo. E também são compostos grandemente estudados em diferentes ambientes no mundo para indicação de contaminação. Aqui é um exemplo de um estudo que foi realizado na China e para conhecimento assim, do que nesses ambientes, normalmente são ambientes bastante contaminados, os rios na China, e dá um parâmetro aqui de níveis encontrados no ambiente nesse estudo. Na água, em sólidos suspensos totais e nos sedimentos de fundo. A partir desses parâmetros de níveis, de resoluções ambientais ou de estudos em outros lugares no mundo, né, a gente pode refletir sobre a orla de Manaus. Né? Então, esse estudo de HPAs e sedimento superficial na orla de Manaus, né, apresentou nos sedimentos de fundo o somatório com concentrações que estão acima do valor padrão para o nível 1. E no estudo sobre fontes de origem, as amostras indicaram predominantemente fontes pirogênicas de combustão de derivados de petróleo, o que nos faz pensar nas embarcações das zonas portuárias no local. Para a realização de estudos com marcadores orgânicos, é necessário muito rigor quanto à coleta e preparo de amostra para que não haja contaminações e, portanto, não haja dúvidas sobre os resultados. As amostras passam por etapas de extração, fracionamento, análise por cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas e métodos analíticos de quantificação com padronização interna. Todos esses processos foram realizados no LACUA, na Central Analítica da UFRGS. Bom, aqui os resultados obtidos para os sólidos em suspensão, ou seja, o material que está na coluna d'água, de modo geral, apresentaram a presença de HPAs com valores até 592 nanogramas por grama, sendo as maiores concentrações no Lago Apacu, que é o maior lago de Anavilhanas, né? Então,
esse resultado nos faz pensar sobre a entrada desses compostos nesse ambiente aquático pela deposição atmosférica de material particulado, emitidos durante a ocorrência de queimadas. Isso é uma sugestão até o momento para o estudo, né? Mas é importante a gente pensar sobre os cuidados em relação a impactos no Rio Negro, né? Onde existem comunidades que consomem a água, fazem o uso direto da água, né? Não falando só dos marcadores orgânicos e também dos metais já apresentados aqui nos seus resultados. A gente, em geral, tem concentrações baixas, níveis baixos de íons metálicos no estudo, baixas concentrações de compostos individuais, compostos orgânicos, mas é importante ter a consciência sobre a preservação da bacia do Rio Negro. Então, finalizando a apresentação, né, com tudo que foi dito, mostrado, podemos falar sobre as concentrações dos metais e marcadores orgânicos determinados, podem ser indicados como linha de base para o ambiente amazônico de águas pretas naturais e podem ser usados como suporte para diagnóstico de impacto ambiental. Também pode ser considerada a indicação da realização de serviço ambiental pelo Rio Negro com retenção de metais no material suspenso rico em matéria orgânica e depois com a deposição no sedimento de fundo, sendo o processo que favorece a presença de baixas concentrações dos metais no Rio Negro. Como orientação para as comunidades ribeirinhas, deve haver a preocupação com o uso direto da água do rio ou tratamento ineficiente, porque pode promover o possível acúmulo de material em suspensão nos organismos e, consequentemente, o acúmulo de poluentes. E, ao decorrer de alguns anos, pode ser fatal para a saúde das populações tradicionais e povos indígenas. Esses estudos eles não acontecem sem a interação multidisciplinar, né? Então é muito importante a relação entre os grupos de pesquisas, as agências de fomento, né? Entre os grupos de alunos, né? Com a responsabilidade compartilhada entre alunos e professores. E é assim, muito gratificante, essa é a palavra, trabalhar com etapas tão intensas de estudo para chegar aos resultados e indicadores, falar sobre indicações no ambiente aquático amazônico. Deixo aqui meu obrigada por toda a atenção de vocês e qualquer coisa pode nos procurar no Aqua, na Central Analítica, nós estamos à disposição para colaborar.